O mercado da programação ele mudou completamente, mas o mais curioso não é nem isso, é que muita gente hoje continua tentando buscar a sua primeira vaga do mesmo jeito que fazia há 2 anos atrás, como se o mercado não tivesse mudado. Eu passei o último ano inteirinho estudando de perto essas transformações que o mercado sofreu, analisando o comportamento das empresas, revisando processos seletivos e inclusive eu me apliquei para várias vagas para entender o que realmente está acontecendo no mercado na prática. E nesse processo, muita coisa ficou clara para mim, especialmente quando eu conectei isso que eu vivi com o conteúdo que eu aprendi na minha pós-graduação de gestão de produtos. Foi aí que eu percebi algo que eu notei que quase ninguém está falando aqui no YouTube, que depois da bolha ter estourado, essa bolha do mercado de tecnologia ter estourado, as empresas elas não estão mais contratando quem sabe somente programar. Hoje, o que realmente define se alguém vai conseguir uma vaga ou não é o quanto essa pessoa entende do produto, do negócio, da tecnologia em si, criar um produto que no final do dia gere valor para o usuário final, aquele usuário que pague, que realmente dá lucro para a empresa. E é por isso que nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que realmente mudou no mercado da programação e o que as empresas estão buscando agora. Porque se você realmente quer se tornar um programador nesse próximo ano que está começando, você precisa entender isso antes de continuar estudando. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos e nos últimos anos eu tenho ajudado dezenas de pessoas a conseguirem as suas primeiras vagas de programador da forma mais rápida e eficiente possível. Eu tenho certeza que toda vez que tu entra lá no LinkedIn, parece que o mercado está cada vez mais competitivo. Não é verdade? Coloque aqui nos comentários. Às vezes a gente abre uma vaga, né? E tem lá 1000 tecnologias, 1000 frameworks diferentes e provavelmente talvez está pedindo coisas que tu nem vai usar e que talvez tu não tenha nunca ouvido falar daquilo. E tem muita gente também dizendo que a inteligência artificial vai roubar o emprego dos programadores. Mas falando nisso, o que será que realmente é verdade e o que é mentira? O que é exagero disso que estão falando? E o que realmente importa para quem quer começar no mercado da programação no próximo ano? O mercado da tecnologia, ele continua muito grande, ele é gigantesco, mas mudou bastante coisa. Nos últimos anos, as empresas passaram por uma reestruturação, também por causa da inteligência artificial, que mudou muito a forma como nós trabalhamos, não só na programação, mas em várias áreas. Então, acabou que a concorrência hoje pelas vagas é um pouco maior. E também tem um fator muito importante, é que nos últimos anos, o interesse em geral das pessoas em se tornar programador aumentou bastante. Então, tem muita gente que vai lá, faz um cursinho de HTML, CSS, JavaScript, já acha que é programador, sai mandando lá um monte de currículo, não consegue, e começa a falar que as vagas para programador estão muito difíceis, que as empresas não estão contratando, que ninguém está dando oportunidade mais para ninguém. Mas calma aí que isso não significa que as oportunidades acabaram. Programação ainda é a profissão do futuro. Você já parou para pensar, por exemplo, assim, tá, eu tenho meu celular aqui, eu uso ele todo santo dia. Seja para usar o iFood, para pedir comida, para comprar alguma coisa que eu preciso, para saber qual é o endereço que eu estou indo com o GPS e para 1001 outras coisas. A gente não consegue mais ficar sem utilizar tecnologia. Hoje a gente se tornou cada vez mais dependente da tecnologia. Hoje é quase que impossível viver sem tecnologia. E é exatamente por isso que quem entende como usar a tecnologia a seu favor de uma forma inteligente, ele vai estar sempre à frente de outras pessoas. E grava bem isso que eu falei agora, outras pessoas. Não importa qual seja a tecnologia que foi lançada, eu estou falando aqui também da inteligência artificial, mas isso vale para tudo. Novas linguagens de programação, frameworks, plataforma na nuvem, Blackshare, computação quântica, até mesmo metaverso. Antes era muito comum ver empresas contratando iniciantes para ser treinado dentro da casa, dentro da empresa. Hoje, isso não acontece mais com tanta frequência. As empresas elas estão priorizando quem já tem uma base sólida, quem tem projetos mais estruturados e principalmente quem aprende rápido. E essas tecnologias que podem ser criadas, lançadas, elas vão ajudar quem tem uma base a desenvolver muito mais
e muito mais rápido. Mas olha só, por mais que pareça muito difícil você iniciar na programação, isso não significa que acabou as oportunidades. É apenas uma mudança de jogo, mudou a forma como você tem que estudar, como você tem que se portar diante do mercado, e quem entende essas novas regras, essas novas coisas que o mercado está esperando que você saiba para te contratar, vai estar na frente de muitas outras pessoas. E inteligência artificial e várias tecnologias vão fazer com que você esteja cada vez mais na frente daquelas pessoas que não vão utilizar isso aí, que estão deixando para trás de estudar porque acham que simplesmente a tecnologia, que a inteligência artificial vai dominar a área e que não vai ter espaço para ela. Antigamente, bastava ali tu saber um framework da moda ali, ter um projetinho dentro do GitHub, que tu já conseguia muitas vezes a tua vaga até bem rápido. Hoje isso não impressiona mais tanto. As empresas elas querem que você saiba pensar de modo crítico, saiba que resolver problemas, querem que você aprenda rápido. Elas não querem só alguém que decora comandos, mas elas querem alguém com raciocínio lógico, clareza e capacidade de estruturar a solução para o mercado de uma forma rápida e bem feita. Se antes o foco era quem estudava programação para empilhar um monte de tecnologia, hoje já não é mais isso. É lógico que programação orientada a objetos, boas práticas de indentação, de código, ter um clean code, escrever código limpo, entrega contínua, entrega de valor, entre outras coisas, metodologias ágeis e conseguir trabalhar num time, conseguir entregar na deadline, conseguir entregar na data aquilo que foi solicitado. Mas tem muita gente que pula essa etapa. Se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, aproveita e se inscreve aí para você não perder os vídeos que eu trago aqui no canal. E essas pessoas que pulam etapas, muitas vezes elas ficam frustradas porque elas não conseguem passar numa entrevista. E elas saem por aí dizendo blá 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 blá, ninguém está me contratando no mercado de programação, não consigo uma vaga, então isso deve significar que não tem mais chance. Não sou eu que não estou estudando direito, não sou eu que não estou indo mais a fundo no mercado da programação, é o mercado da programação que não tem vaga, que não quer me contratar. Daí muita gente fica desanimado de ouvir esses comentários. E realmente chega muitas pessoas até mim falando isso. Eu acho que o mercado da programação não está contratando porque a gente vê tanta gente falando isso. Mas como a gente falou, não dá para viver mais sem tecnologia. E a tecnologia ela é só uma ferramenta. Sempre vai precisar de uma pessoa para utilizar aquela tecnologia para criar coisa. Então, oportunidade tem, só que você tem que se esforçar. E quando a gente fala em mostrar o seu potencial para as empresas, mostrar que você é diferenciado, criar projetos, é isso que vai te botar na frente de outras pessoas, porque é por meio deles que eles vão saber que você realmente sabe programar, que você realmente sabe o que o mercado está exigindo, que você sabe criar um software já antes de ser contratado. Você não precisa ser contratado para aprender alguma coisa. É por meio deles que você prova o que você sabe. Mas não é sobre quantidade, não é sobre você ter vários projetos, é calculador, é site portfólio, aqueles projetinhos que a maioria das pessoas tem. É sobre qualidade. Não é sobre ter dezenas de tutoriais copiados lá no seu GitHub. É sobre ter um projeto bem pensado, com arquitetura, com camadas separadas, com documentação e boas práticas de código. E quando a gente fala de projetos pessoais e aprendizado prático, se você ainda não é membro do canal, aqui a gente tem um conteúdo exclusivo no YouTube para te ensinar a criar projetos assim. Até tem um curso completo de Git que é essencial para qualquer desenvolvedor. E ainda tem desconto especial para o meu curso completo de programação. Tudo isso foi pensado para você colocar a mão na massa e aprender de forma prática e realmente mostrar o seu potencial para os recrutadores. E isso é realmente o que chama a atenção. Então, se tu está gostando do vídeo, deixa o seu like aí. E é justamente isso que vai fazer a diferença nas entrevistas. O recrutador ele vai olhar o seu portfólio e pensar: essa pessoa realmente aprendeu a programar. Ela entende o que ela está construindo. Não ficou só copiando e colando resposta do ChatGPT, da inteligência artificial. E já que a gente está falando nisso, uma das perguntas que mais fazem aqui no canal é: a inteligência artificial vai substituir os programadores? Tem muita gente que adia o sonho de se tornar programador
por causa do medo, por causa desse medo. Fica paralisado ali acreditando que quando chegar a vez dela não vai ter mais oportunidade. Mas isso é o pior erro que você pode cometer. A resposta para essa pergunta ela é bem simples. A inteligência artificial ela não vai substituir uma pessoa. O que vai acontecer, e está acontecendo hoje já, é uma pessoa usando tecnologia, inteligência artificial e aí por diante, para passar na frente de outra pessoa. Hoje, um bom desenvolvedor não é mais aquele que apenas sabe escrever código, é aquele que sabe utilizar as ferramentas que ele tem disponível, como inteligência artificial, para gerar ideia, otimizar processo, revisar o seu próprio trabalho, revisar o seu código. E a inteligência artificial está aí para acelerar quem já tem essa base. Mas, por outro lado, ela vai travar quem não tem essa base porque está tentando simplesmente copiar e colar código. Porque se você não entende lógica, se você não sabe o que está acontecendo no teu código e só copia e cola código, tu não vai aprender bulhufas nenhuma. Isso aparece bem rápido nas entrevistas técnicas. Por isso, dominar o básico é o que vai te permitir utilizar a inteligência artificial ao seu favor e não utilizar ela como uma muleta. A inteligência artificial deve ser uma parceira, né? Uma ferramenta que tu vai utilizar ali dentro do teu trabalho e não um atalho. O maior erro de quem tenta aprender programação hoje é utilizar a inteligência artificial sem entender o essencial antes. Lógica, estrutura, princípios de código limpo. Tudo isso precisa vir antes. E é por isso que até no meu curso a gente vê toda a base da programação, consegue criar seus primeiros projetos ali antes de começar a utilizar inteligência artificial, porque a inteligência artificial está aí para acelerar você. Mas se você não souber nada, ela não vai ter nada para acelerar. Ela não vai te ajudar em nada, porque 0 vezes 0 ainda é 0. Você tem que ter uma base sólida antes. E é exatamente isso que o mercado está procurando. Mas tem outro ponto também que é muito importante, que são as soft skills. Saber se comunicar, saber colaborar em equipe, pedir ajuda, explicar o próprio raciocínio, tudo isso pesa muito. E muito mesmo. As empresas elas querem pessoas que saibam resolver problemas juntos, que consigam conversar, compartilhar conhecimento, crescer junto com o time. Porque no fim das contas, o código ela é simplesmente uma pequena parte. É uma fração do nosso trabalho. O nosso trabalho realmente é resolver o problema do usuário final, do usuário que está pagando para gerar lucro para a empresa. O resto é convivência, é prazo, imprevisto, frustração. E o comportamento faz toda a diferença no desenvolvimento de todo esse código, no desenvolvimento de todo esse trabalho. Aliás, um conselho muito importante: nunca tenha medo de pedir ajuda. Ficar calado ou não entender o que está sendo solicitado vai ser um problema muito grande e pode ser visto como falta de comprometimento e de profissionalismo. Pedir ajuda é um sinal de maturidade e pode evitar muitos problemas no futuro no desenvolvimento de qualquer aplicação. Agora, sendo bem realista, conseguir o primeiro emprego como desenvolvedor júnior ainda nesse próximo ano é totalmente possível, mas não vai ser instantâneo. Não vai ser tão fácil como muitas pessoas estão vendendo por aí na internet. Não vai acontecer depois de 2 semanas de curso ou de decorar meia dúzia de comando por aí ou de tentar utilizar a inteligência artificial para criar seu primeiro CRUD. Vai acontecer quando começar a dominar o essencial. Lógica, comunicação, banco de dados, API, CRUD, e saber explicar o que tu está fazendo. As empresas elas contratam hoje pelo potencial, não pela experiência. Quando a gente fala em desenvolvedor júnior, é claro. E o potencial aparece quando você mostra curiosidade, constância, vontade de aprender, projetos estruturados com tudo que a gente falou aqui dentro desse vídeo. Quando você estuda do jeito certo, com um propósito, o medo ele vai diminuir, porque você sabe qual que é o próximo passo a tomar. Você percebe que você está construindo uma base sólida, um passo de cada vez. E isso vai te dar confiança para conseguir encarar os desafios, encarar entrevistas técnicas. Tem muita gente por aí dizendo que não tem mais vaga na programação, mas simplesmente não tenta mandar currículo, não tenta estudar mais, simplesmente por falta de confiança ou por achar que não vai dar certo. Então, não cai nesse papo. Se você está começando agora, lembra disso. Você não precisa ser o melhor para conseguir o seu primeiro emprego como programador ou para criar a sua primeira aplicação com programação. A única coisa que você precisa é ser persistente, ter constância. Todo dev sênior um dia já foi dev júnior. E o que fez a diferença foi continuar.
mesmo quando parecia que não estava dando certo, mesmo quando os erros apareciam ali na tela e tu sentia vontade de desistir. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí embaixo. Eu vou conseguir iniciar na programação ano que vem, para selar esse compromisso aqui comigo. Porque sim, dá para conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor ano que vem. Mas primeiro você precisa parar de se comparar com outras pessoas e aprender o básico. Praticar, 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 utilizar a inteligência artificial com essa consistência aí para explicar código que você não entenda, para evoluir mais rápido, mas nunca para copiar e colar código. Isso já vai te colocar na frente de muita gente. E o mais importante é confiar em você, acredita em você. O mercado ele tem espaço e talvez o próximo contratado seja você. Mas para isso você precisa continuar, persistir e fazer direito do jeito certo. Se você quer aprender programação comigo, o link do meu curso completo vai estar na descrição e vai passar um vídeo aqui em cima no card para você saber mais sobre o que você vai aprender nesse curso completo. A programação ela tem mudado a vida de muita gente como mudou a minha vida. Não estou dizendo que é fácil, nem que vai ser rápido, mas vale muito a pena e tem um caminho mais fácil para conquistar isso. Por isso que eu vou deixar um vídeo aqui, eu recomendo que você assista este vídeo, onde eu te falo sobre os 4 projetos que vão te ajudar muito, tanto a aprender conceitos muito importantes da programação, quanto a mostrar que você sabe, que você domina a programação para os recrutadores.